Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. A nossa convicção aqui é que orar a palavra significa alinhar a nossa oração, os nossos desejos e vontades, às promessas, aos princípios e os valores de Deus estabelecidos em Sua palavra. É certo que a nossa oração deve ser cheia de fé, porém, também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para nós. Não faz sentido você orar sem esperar as respostas. Afinal de contas, a nossa oração é um diálogo que nós estabelecemos com Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que sim, é um Deus que intervém na nossa história, que intervém na nossa vida, que muda as estações, os anos, tudo segundo a sua vontade, seu propósito e os seus planos. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também convidar que você esteja comigo lendo agora a Bíblia, a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos deu para ler está aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Carta de Paulo aos Filipenses 2:12. Se você puder acompanhar essa leitura comigo agora, vai ser uma bênção. Se não puder, não tem problema. O texto de referência vai estar aqui na descrição do vídeo e você vai poder consultar sempre que você quiser ou precisar. Então, vamos ao texto que diz a palavra. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações e nem discussões. Que palavra abençoada que Deus está nos dando aqui hoje. Uma promessa maravilhosa que Deus nos dá. E que promessa é essa? Exatamente esse versículo 13, que diz que Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Tudo vem do Senhor. É uma obra que Ele está realizando na minha e na sua vida. Há uma obra que só Deus pode realizar. Essa obra de redenção, de transformação, essa obra que nós, pela nossa própria força, jamais poderíamos realizar. Quantas vezes você quis resolver um problema de um vício? Quantas vezes você quis resolver um problema de um pecado? Quantas vezes você quis resolver um problema que estava ali, até crônico na sua vida, e você não teve forças para resolver? Você precisou e continua precisando do favor de Deus, que realiza o querer e o efetuar na sua vida. Ele realiza todas as coisas. Deus é que provê para nós tudo que nós precisamos. Se você tem vigor, força, inteligência, capacidades, são atributos que Deus disponibilizou para você, são habilidades, recursos que Deus te deu para que você pudesse exercer o seu propósito aqui nessa terra. Porém, existem momentos na nossa vida que nós precisamos compreender a nossa posição. Porque às vezes nós entramos no modo automático de viver e pensamos que tudo está acontecendo por causa que porque nós somos bons, porque nós somos capazes, porque nós temos habilidades, porque nós temos recursos. Recursos, quando eu digo assim, de toda ordem, até recursos financeiros ou recursos intelectuais, acadêmicos, enfim, de toda sorte de recursos. E aí nós começamos a pensar que as coisas estão acontecendo pela nossa força, pela força do nosso braço. Não. É Deus em quem opera todas as coisas. Porque nós não sabemos qual dia que nós vamos morrer. Qualquer um de nós, a qualquer momento, pode partir daqui e vai ficar tudo para trás. De fato, o que vai ser levado, o que vai nos acompanhar, são as obras que Deus fez em nossa vida e as obras que nós fizemos nele. A palavra diz que essas obras vão nos acompanhar. E aqui, o apóstolo Paulo está falando exatamente com os filipenses acerca da obediência deles, acerca de um caráter transformado, dizendo, olha,
Vocês estão obedecendo sem precisar que ninguém os vigie. Vocês entenderam o propósito. Mas entenda uma coisa, porque Deus é que está efetuando essa obra na vida de vocês. Há uma obra de redenção, uma obra que é uma transformação do nosso caráter, que nós precisamos da atuação de Deus. Então hoje eu quero te encorajar a pegar aquelas áreas da sua vida que você tem uma dificuldade de superar, de vencer. Pode ser qualquer área, talvez é uma área profissional que você não consegue romper, não consegue vencer, não consegue chegar do outro lado. Às vezes você é uma pessoa que começa as coisas e não consegue terminar. Muitas vezes você começou uma coisa e não conseguiu terminar. Talvez você vivencie um vício que você gostaria de ter superado, mas você não consegue superar esse vício. Seja lá de qual ordem for, eu quero dizer para você, Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Deus pode e Deus quer realizar essa obra em você que você não está dando conta de fazer. Eu não creio que Deus só faz aquilo que a gente não dá conta. Não, Deus faz muito mais, infinitamente mais. Porém, o texto está direcionando para aquelas coisas que você sabe que se depender só de você, nunca vai acontecer, mas que você precisa que essas coisas aconteçam. O que está acontecendo na sua vida hoje? Qual que é a luta que você está enfrentando? Será que a luta sua está relacionada a conflitos familiares e você não consegue resolver? Será que a luta sua está relacionada a alguma enfermidade, alguma situação de saúde que você não consegue resolver? Será, como eu já disse anteriormente, e repetindo agora, será que é um vício que você não consegue se livrar, que tem consumido a sua saúde, o seu dinheiro, os seus relacionamentos? Deus, Ele pode entrar e fazer essa obra que você não dá conta de fazer. Veja bem, Deus, Ele já garantiu em Cristo Jesus a nossa salvação. Mas Deus quer que você tenha uma vida aqui nessa terra que seja uma vida feliz, que seja uma vida de vitórias, que seja uma vida com paz, uma vida com prosperidade, na medida que Deus tem para cada um de nós. Deus não quer que nós sejamos salvos e tenhamos uma vida miserável aqui nessa terra. Não, eu não creio que essa é a vontade de Deus e nem essa foi a vontade de Deus na vida dos seus filhos. Você pode pensar, mas muitos foram mártires, muitos sofreram, muitos passaram por lutas. Sim, é verdade, mas é verdade também que muitos prosperaram, muitos tiveram recursos, tiveram uma vida com menos perseguição do que outros. Existe lugar para todo mundo, existe um propósito para todo mundo, mas uma coisa é igual para todos. Todos, sejam aqueles que foram martirizados e sejam aqueles que não foram, sejam aqueles que sofreram muito por causa do Evangelho e sejam aqueles que não sofreram tanto. Todos são filhos do mesmo Pai, todos estão debaixo da mesma graça salvadora e todos estão cumprindo um propósito que Deus estabeleceu aqui nesta terra. E, sobretudo, eu não tenho qualquer dúvida, seja aquele que é fiel e abastado, ou seja, aquele que passou pelos martírios e pelas lutas, todos cumpriram com fidelidade, com paz, com alegria, com certeza de que estavam cumprindo e que estão cumprindo o propósito de Deus. E haverá grande recompensa nos céus. Haverá grande recompensa quando nós estivermos com o Senhor por uma eternidade. Não podemos perder essa recompensa de vista, não pelo nosso mérito, mas porque Deus, Ele realiza o querer, o efetuar na nossa vida e ainda nos abençoa pela obra que Ele mesmo nos faz viver nelas. Entenda uma coisa, Deus, Ele sim, Ele interfere na nossa vida. Sim, Deus, Ele tem uma ação que nós chamamos de uma ação imanente, ou seja, Ele faz parte da relação com o homem, Ele faz parte da relação da história do homem sobre a terra. Deus, Ele é um agente nessa história. Deus não criou as coisas e ficou lá do trono dele olhando para ver o que ia dar. Não, muito pelo contrário. Ele está agora, nesse momento, fazendo uma obra na sua vida. Ele está nessa hora, nesse momento, te capacitando a viver a vontade dele. Deus está nessa hora aqui,
comigo e aí com você, através do Espírito Santo, aplicando essa palavra ao seu coração. Deus é um Deus presente, é um Deus de perto, é um Deus que se relaciona comigo e com você para realizar o querer e o efetuar dele na minha e na sua vida. Não podemos perder isso de vista. É certo, e eu falo sem medo de errar, porque a Bíblia nos dá essa certeza que Deus, ele quer sim recompensar todos aqueles que o servem, todos aqueles que fazem a sua obra, mas Deus também tem algo para nós nesse tempo presente. Deus quer que você seja uma bênção, por isso ele te abençoa. Deus quer que você seja próspero, para que você seja generoso e faça a obra dele expandir sobre a terra. Deus quer que você seja generoso para que você possa ser um instrumento nas mãos dele para abençoar tantos aqueles que ainda não o conhecem, porque uma coisa é certa, muita gente ainda está nessa terra, ainda não conhece o Senhor, não conhece o favor de Deus, e você é um instrumento de Deus porque você já tem entendido e recebido de Deus para distribuir sobre as pessoas. Porque a obra está continuada. Deus está realizando o querer e o efetuar na sua vida, sabe como? Segundo a sua boa vontade, segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ele está realizando uma obra na sua vida. Por isso, eu volto a dizer para você, não importa qual o tamanho da sua luta, não importa o que você está tendo dificuldade de vencer, de superar e de atravessar. Deus é contigo para fazer você chegar do outro lado. É Ele quem está te capacitando, é Ele que está realizando, é Ele que quer realizar grandes obras na sua vida, porque o texto fala, é tanto o querer como o realizar. Ou seja, há uma vontade de Deus, há um querer de Deus em realizar grandes coisas na sua vida. Não perca isso de vista, não perca essa compreensão. Apenas receba pela fé e vigie dia após dia para que você veja o cumprimento desta palavra na sua vida, abençoando você e todos aqueles que estão ao seu redor, porque essa é a vontade de Deus. Que o seu testemunho, ele não fique em você, mas que ele transborde sobre aqueles que estão ao seu lado. Que você seja esse vaso transbordante do melhor vinho, do melhor azeite que Deus tem derramado dentro de você, que é o Espírito Santo. Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui. Que o Senhor possa fazer uma aplicação desta palavra de uma forma particular, específica e individual na vida de cada um, para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu declaro, Pai, sobre a vida deste que está ouvindo aqui essa mensagem, que está assistindo esse vídeo, que o Senhor, Pai, é esse que quer realizar grandes coisas na vida dele. O Senhor quer, o Senhor deseja, e mais do que querer e desejar, o Senhor realiza. Por isso, sobre a sua vida que recebe essa mensagem agora, tome posse, se aproprie dessa verdade e vença todas as suas batalhas em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário com o pedido de oração ou com o testemunho do que Deus tem feito na sua vida através desses nossos encontros diários e não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Alguém precisa receber essa mensagem e você é o canal de Deus para isso. Até amanhã, se Deus quiser.